O mar estava calmo naquela manhã de dezembro, espelhando o céu azul acinzentado da costa de Florianópolis. Rafael Andrade, de 42 anos, alto, moreno, com olhos azuis penetrantes como o oceano em tempestade, ajustava as velas do iate familiar Esperança. Seus cabelos castanhos balançavam no vento suave enquanto sorria para Juliana, sua esposa de 3 anos, que acariciava a barriga de 7 meses de gestação. Vai ser perfeito, amor, disse Juliana, seus olhos castanhos brilhando de felicidade. Mês navegando antes do bebê chegar. Nossa última aventura, só nós dois. Rafael se aproximou dela, beijando delicadamente sua testa. Ele havia herdado a empresa familiar de construção naval aos 35 anos, transformando-a no maior estaleiro do sul do país. O dinheiro nunca fora problema, mas a felicidade completa havia chegado apenas com Juliana. Eles se conheceram em uma feira de negócios em São Paulo. Ela, arquiteta especializada em design náutico. Ele, um empresário solitário que havia desistido do amor. Nosso pequeno Gabriel vai nascer sabendo que foi muito desejado, murmurou Rafael, colocando a mão sobre a barriga dela. O primeiro dia de navegação foi perfeito. Saíram da marina de Florianópolis rumo ao mar aberto, planejando uma rota tranquila pela costa catarinense. Juliana havia organizado tudo nos mínimos detalhes: comida especial para a gestação, música suave, livros sobre paternidade. Rafael contratara uma equipe médica de apoio em terra, com comunicação por rádio a cada 6 horas. Mas o mar é imprevisível. Na segunda semana, quando estavam a cerca de 50 milhas náuticas da costa, o céu começou a escurecer rapidamente. As ondas, antes pequenas e brincalhonas, cresceram em tamanho e fúria. O vento mudou de direção 3 vezes em 1 hora. Rafael, estou com medo, disse Juliana, segurando-se no corrimão enquanto o iate balançava violentamente. Ele tentou manter a calma, mas a experiência de navegação lhe dizia que aquela não era uma tempestade comum. O rádio começou a falhar. Os equipamentos de navegação apresentaram interferência. Em questão de horas, eles estavam completamente isolados do mundo exterior. A tempestade durou 2 dias inteiros. Ondas de mais de 5 metros atingiam o casco. Rafael mal dormiu, lutando para manter o iate estável. Juliana se refugiou na cabine, mas as contrações começaram na 3ª noite. "Não pode ser agora!" ela gritava, entre lágrimas e dor. "É muito cedo!" Rafael abandonou o leme, correndo para junto dela. Mãos trêmulas tentavam lembrá-lo do curso de primeiros socorros que fizera anos antes. Não havia médico, não havia hospital. Apenas o mar enfurecido, o vento uivante e uma mulher em trabalho de parto prematuro. "Respira comigo, amor. Vai dar tudo certo", mentiu ele, escondendo o próprio desespero. As horas seguintes foram um borrão de dor, sangue e lágrimas. Entre as ondas que sacudiam o iate e os trovões que ecoavam como canhões, o pequeno Gabriel nasceu. Seus pulmões pequenos encheram pela primeira vez, e seu choro se misturou ao barulho da tempestade. Rafael segurou o filho nos braços, enrolado em lençóis improvisados, enquanto Juliana sorria exausta. Por um momento, o mundo pareceu perfeito novamente, mas a alegria durou pouco. Juliana havia perdido muito sangue. As complicações do parto prematuro, somadas ao estresse da tempestade, cobraram seu preço. Suas forças se esvaíam rapidamente. Rafael tentou de tudo. Os medicamentos do kit de emergência, compressas, palavras de incentivo. "Cuida bem do nosso menino", ela murmurou com a voz cada vez mais fraca. "Ele vai precisar de muito amor." Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente passou e o sol voltou a brilhar, Rafael estava sozinho no iate com um bebê recém-nascido. O mar, agora calmo, refletia um céu azul que contrastava cruelmente com a escuridão de seu coração.
O resgate chegou no quarto dia. Rafael foi encontrado sentado no convés, segurando Gabriel, olhando fixamente para o horizonte. Não havia falado uma palavra desde que perdeu Juliana. De volta à mansão em Jurerê Internacional, a realidade se tornou ainda mais difícil. Gabriel chorava incessantemente. 3 babás especializadas foram contratadas e despedidas em uma semana. O bebê recusava mamadeira, rejeitava o colo, não dormia mais que 20 minutos seguidos. Senhor Rafael, ele precisa de cuidados especiais, disse a pediatra. Bebês prematuros que passaram por trauma podem desenvolver dificuldades de vínculo. Mas Rafael, mal, conseguia olhar para o filho sem se lembrar de Juliana. A culpa o consumia. Se não tivesse insistido na viagem, se tivesse voltado quando o tempo começou a mudar, se tivesse sido mais forte para salvá-la, a mansão de 3 andares, antes cheia de vida e planos para o futuro, virou um eco silencioso de dor. Rafael trancou-se no escritório, afastou-se da empresa, evitou visitas de amigos e familiares. Apenas o choro constante de Gabriel lembrava-o de que a vida continuava. Na 8ª noite, desde o retorno, exausto e desesperado, Rafael se serviu uma dose de uísque e se isolou completamente no escritório. Lá fora, ouvia o barulho familiar, Gabriel chorando sem parar. A nova babá havia ido embora naquela tarde, como todas as outras. Eu não sei mais o que fazer, ele murmurou para a foto de Juliana na mesa. Foi então que algo mudou. O choro parou. Rafael ficou imóvel, esperando que recomeçasse. Mas o silêncio se estendeu. Assustado, ele saiu correndo do escritório e subiu as escadas. De 2 em 2 degraus, o que encontrou na cozinha mudaria sua vida para sempre. Você já passou por um momento em que tudo parecia perdido, até que alguém trouxe uma luz inesperada? Deixe um like se essa história está tocando seu coração e comente de qual cidade você está nos acompanhando. Sua participação nos dá força para continuar. Marina Silva, de 29 anos, alta, loira natural com olhos azuis translúcidos que lembravam o céu do sertão cearense, havia chegado àquela casa por acaso. Vinda de Quixadá, no interior do Ceará, ela desembarcara em Florianópolis há apenas 3 dias, com uma mala pequena e uma carta de referência de Dona Conceição, uma senhora que cuidara por anos de uma família em Fortaleza. Ela não sabia que estava entrando na casa de um dos homens mais ricos do sul do país. Para Marina, era apenas mais um trabalho de faxineira, profissão que abraçara aos 16 anos, quando saiu do orfanato onde cresceu. Durante 13 anos, havia cuidado de casas, crianças abandonadas, idosos solitários. Tinha um dom natural para cuidar, uma intuição especial para entender o que as pessoas precisavam mesmo quando elas mesmas não sabiam. Naquela noite de dezembro, Marina estava organizando os produtos de limpeza no 1º andar quando ouviu o choro persistente vindo do 2º piso. Era diferente dos outros choros que já escutara em sua vida. Havia desespero, sim, mas também uma melancolia profunda, como se aquele bebê já soubesse que algo importante estava faltando. Marina parou o que estava fazendo e ficou escutando. O choro continuava, ininterrupto, como uma súplica. Ela sabia que não deveria subir. As instruções eram claras: cuidar apenas da limpeza do 1º andar e da área externa. Mas algo mais forte que as regras a impelia. Subiu as escadas silenciosamente, seguindo o som até chegar ao quarto do bebê. A porta estava entreaberta. Marina espiou e viu um menino pequeno no berço, bracinhos e perninhas agitados, rostinho vermelho de tanto chorar. Estava sozinho. Sem pensar 2 vezes, ela entrou no quarto e se aproximou do berço. "Ei, pequeno!" murmurou com a voz suave, carregada do sotaque nordestino. "Que foi que está acontecendo aqui?" Quando se inclinou sobre o berço, Gabriel parou de chorar por um instante e a olhou. Seus olhinhos azuis, iguais aos do pai, pareciam imensos no rostinho magro.
Marina estendeu o dedo mindinho e ele o agarrou com força surpreendente. Tá com saudade de casa, né não? Ela sussurrou, intuindo algo que ninguém mais havia percebido. Você veio de longe, pequenininho, veio de um lugar quentinho e apertadinho, onde tinha barulho de água. Marina havia passado anos cuidando de crianças em situações difíceis. Sabia reconhecer os sinais. Aquele bebê não estava apenas com fome ou sono, estava sentindo falta de algo específico, o ambiente que conhecera durante 9 meses. Cuidadosamente, ela o pegou no colo, enrolando-o numa manta macia. Gabriel se acalmou um pouco, mas ainda soluçava baixinho. Marina desceu com ele até a cozinha, o ambiente mais aconchegante da casa. Ali, ela fez algo que aprendera com as parteiras mais velhas do Ceará. Encheu uma bacia grande com água morna e a colocou na pia. Abriu a torneira apenas um pouquinho, deixando a água pingar lentamente na bacia. O som era suave, ritmado, como o líquido amniótico em movimento. Escuta só, ela murmurou para Gabriel, segurando-o próximo à bacia. Igual a casa antiga, né? O efeito foi quase mágico. Gabriel parou de chorar, completamente. Seus olhinhos se fixaram no movimento da água e seu corpinho relaxou. Marina começou a cantarolar uma cantiga de ninar que aprendera na infância. Dorme, menino, dorme que a vida vai passar, que as águas do mar vão te embalar. Tua mãezinha tá velando por você, e o amor dela vai te proteger. Pela primeira vez em mais de uma semana, Gabriel dormiu profundamente. Foi assim que Rafael o encontrou. Marina sentada numa cadeira da cozinha, o bebê dormindo tranquilamente em seus braços, a torneira pingando suavemente na bacia iluminada pela luz dourada da madrugada que entrava pela janela. Rafael ficou parado na porta da cozinha, sem acreditar no que via. Aquela jovem desconhecida havia conseguido em minutos o que médicos, babás especializadas e ele mesmo não conseguiram em dias: fazer seu filho encontrar paz. Como? Ele começou a perguntar, mas Marina fez um gesto pedindo silêncio. Ele está dormindo, sussurrou ela. Pequenos assim precisam de calma. Aproximou-se devagar, observando o rosto sereno de Gabriel. Era a primeira vez que via o filho realmente relaxado desde o retorno da viagem. Lágrimas desceram por suas faces. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer. Marina o olhou pela primeira vez de perto. Viu um homem destroçado, com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Mas foram os olhos dele que a impressionaram. Azuis como os do bebê, mas carregados de uma dor que ela conhecia bem. Era a dor de quem perdeu alguém muito importante. O senhor precisa descansar, ela disse baixinho. Eu fico com ele. Você não entende. Rafael balançou a cabeça. Ele não para de chorar. Ninguém consegue. Consegue sim, Marina interrompeu gentilmente. Ele só estava com saudade do lugar de onde veio. Bebê assim precisa lembrar que está seguro. Naquela noite, Marina não foi para casa. Dormiu na poltrona da cozinha, segurando Gabriel, mantendo a bacia com água próxima para que ele ouvisse o som familiar. Rafael ficou observando de longe, fascinado pela tranquilidade que aquela mulher trouxera para sua casa. Quando amanheceu, Gabriel acordou sem chorar. Olhou ao redor curioso, depois sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro de sua vida. Rafael se aproximou cautelosamente. Posso? Perguntou, estendendo os braços. Marina entregou o bebê cuidadosamente. Fala baixinho com ele. Ele gosta de voz mansa. Rafael segurou o filho, sentindo pela primeira vez, desde o nascimento, uma conexão real. Gabriel o olhou com curiosidade, sem medo, sem choro. Oi, Gabriel, Rafael murmurou, a voz embargada. Papai tá aqui. Marina sorriu, vendo pai e filho se reconhecendo. Ele é igualzinho ao senhor nos olhos, comentou. E nos olhos da mãe também, Rafael respondeu, a voz carregada de saudade.
Foi nesse momento que Marina entendeu a dimensão da dor daquele homem. Não perguntou o que havia acontecido, mas seus olhos expressaram uma compaixão silenciosa que Rafael não recebia há semanas. Nos dias seguintes, Marina se tornou indispensável. Ela chegava cedo, organizava a rotina de Gabriel com uma sabedoria que parecia instintiva e transformava a casa em um ambiente mais acolhedor. Cozinhava comidas simples que lembravam carinho, cantava cantigas nordestinas que acalmavam o bebê e trazia uma leveza que a mansão não conhecia há muito tempo. Rafael começou a observá-la mais atentamente. Marina tinha um jeito especial de fazer as coisas. Dobrava as roupas de Gabriel como se fossem pétalas de flor. Preparava o leite com uma paciência infinita. Conversava com o bebê como se ele entendesse cada palavra. "Onde você aprendeu a cuidar de crianças assim?" perguntou Rafael numa tarde, enquanto Marina dava banho em Gabriel. "Na vida", ela respondeu simplesmente. "Cresci cuidando dos pequenos no orfanato. Depois trabalhei em casas onde tinha criança. Não é técnica, não. É carinho mesmo." Rafael ficou intrigado com a simplicidade dela. Em seu mundo de negócios, tudo era complicado, estratégico, interesseiro. Marina parecia operar numa frequência diferente, onde o que importava eram gestos simples e afeto genuíno. Mas a paz não duraria muito tempo. A primeira tensão surgiu na terceira semana de dezembro, quando Beatriz Andrade, ex-sogra de Rafael e mãe de Juliana, chegou à mansão para conhecer o neto. Beatriz era uma mulher de 58 anos, elegante, acostumada aos círculos sociais de São Paulo, onde dirigia uma fundação beneficente e organizava jantares para a elite paulistana. Ela entrou na mansão com a postura ereta de quem estava acostumada a comandar, vestindo um conjunto de linho bege impecável e carregando presentes caros para Gabriel. Esperava encontrar uma estrutura profissional cuidando do neto. Babás com formação em universidades europeias, pediatras renomados, uma rotina digna da criança mais herdeira de um império empresarial. O que encontrou foi Marina trocando a fralda de Gabriel na sala, cantarolando uma cantiga nordestina, enquanto Rafael a observava com um sorriso discreto. "Rafael", Beatriz disse, a voz carregada de desaprovação contida, "pensei que você tivesse contratado profissionais qualificados para cuidar do meu neto." Marina levantou os olhos, sentindo imediatamente a tensão no ar. Conhecia aquele tipo de olhar. Havia enfrentado muitas vezes em casas onde trabalhara. Era o olhar de quem a via como invisível, como alguém que não deveria estar ali. "Dona Beatriz", Rafael se levantou. "A Marina tem feito um trabalho excepcional. Gabriel nunca esteve tão bem. Tenho certeza de que ela é uma boa faxineira." Beatriz enfatizou a palavra com desdém sutil. "Mas uma criança da nossa família precisa de cuidados especializados. Já pesquisei alguns profissionais em São Paulo." Marina terminou de trocar Gabriel em silêncio, mas Rafael percebeu a mudança em sua postura. Ela havia se fechado, como se tivesse construído uma parede invisível ao seu redor. "O Gabriel está bem cuidado, senhora", Marina disse respeitosamente, mas sem baixar os olhos. "Ele está crescendo, ganhando peso, dormindo bem." Beatriz a ignorou completamente, dirigindo-se apenas ao genro. "Rafael, precisamos conversar em particular." Nos dias seguintes, Beatriz permaneceu na casa, observando cada movimento de Marina com um olhar crítico. Fazia comentários sutis sobre a inadequação de deixar uma pessoa sem formação cuidar de uma criança tão importante. Sugeria constantemente que Rafael deveria pensar melhor nas decisões que estava tomando. Marina sentia a pressão, mas continuava focada em Gabriel.
O bebê havia criado uma rotina confortável. Acordava sem chorar, mamava com apetite, brincava com pequenos objetos coloridos que Marina improvisava e dormia tranquilamente ao som da água pingando na bacia. Uma tarde, Rafael encontrou Marina na lavanderia, dobrando as roupinhas de Gabriel com cuidado especial. Ela estava mais quieta que o normal. "Tudo bem?" ele perguntou. Marina hesitou antes de responder. "Senhor Rafael, sua sogra não gosta de mim." "Ex-sogra", ele corrigiu. "E o que importa é o que eu penso e o que o Gabriel precisa." "Mas ela tem razão numa coisa", Marina continuou, evitando olhá-lo nos olhos. "Eu não tenho estudo. Não sei das técnicas modernas de cuidar de criança. Só sei fazer do jeito que aprendi na vida." Rafael se aproximou dela. "Marina, você salvou meu filho. Todas as babás com diploma não conseguiram fazer o que você fez numa noite." "Ainda assim," ela começou, mas foi interrompida pela voz de Beatriz, chamando Rafael do andar de cima. A tensão explodiu numa noite de janeiro, durante um jantar que Beatriz organizou na mansão para apresentar Gabriel aos amigos da família. Era um evento requintado, com convidados da elite de Florianópolis e São Paulo, garçons uniformizados e decoração sofisticada. Marina havia sido instruída a permanecer no quarto com Gabriel durante o evento, mas o bebê estava inquieto. Ele havia se acostumado com a rotina tranquila e o ambiente barulhento o estava incomodando. Quando Gabriel começou a chorar persistentemente, Marina desceu com ele para a cozinha, tentando acalmá-lo longe do barulho. Estava preparando a bacia com água quando uma das convidadas, Patrícia Mendes, esposa de um empresário do setor imobiliário, entrou na cozinha procurando o banheiro. "Nossa, que bebê lindo!" exclamou Patrícia, visivelmente alterada pelo champanhe. "É o filhinho do Rafael? E você deve ser a babá nova." "Sou Marina," ela respondeu gentilmente, tentando acalmar Gabriel. "Ah, que interessante esse método", Patrícia disse, observando a bacia com água. "Onde você estudou puericultura?" "Não estudei não, senhora. Aprendi na prática mesmo." Patrícia deu uma risadinha. "Ah, entendi. Você é a menina da pia, então." O termo foi dito com um tom de superioridade que fez Marina se encolher internamente. Ela conhecia aquele tipo de humilhação. Já havia passado por isso muitas vezes. Mas desta vez doía mais, porque ela realmente se importava com aquela família. "É", respondeu Marina, baixinho. "Sou a menina da pia." Patrícia riu novamente e saiu da cozinha, mas não antes de comentar alto o suficiente para que Marina ouvisse. "Imagina pagar tanto para uma universidade quando se pode aprender na pia da cozinha." Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se concentrou em Gabriel. O bebê havia se acalmado completamente e a olhava com seus olhinhos azuis confiantes. Naquele momento, ela tomou uma decisão difícil. Na manhã seguinte, Marina bateu à porta do escritório de Rafael. Ele estava tentando trabalhar pela primeira vez em semanas, mas, na verdade, estava apenas olhando para papéis, sem conseguir se concentrar. "Senhor Rafael", ela disse, a voz firme, mas carregada de tristeza. "Eu vim me despedir." Rafael levantou os olhos alarmado. "Despedir? Por quê?" "O Gabriel está bem agora. Ele já criou a rotina, já está se desenvolvendo normal. Qualquer babá com formação pode cuidar dele." "Marina, o que aconteceu?" Ela respirou fundo. "Eu não pertenço a este mundo, senhor Rafael. A dona Beatriz tem razão. O Gabriel precisa de gente preparada, gente do nível da família." Rafael se levantou e se aproximou dela. "Quem disse isso?" "Ninguém precisou dizer", Marina respondeu, finalmente o encarando. "Eu sei qual é o meu lugar. Sempre soube. Seu lugar é ao lado do meu filho", Rafael disse com intensidade. "Você não pode ir embora." "Posso sim", ela sussurrou. "E é o melhor para todo mundo." Naquela mesma tarde,
Marina fez suas malas. Despediu-se Gabriel de... com um beijo na testa, prometendo baixinho que ele seria muito feliz. O bebê pareceu sentir que algo estava errado, porque começou a ficar inquieto. Rafael tentou convencê-la a ficar, mas Marina havia tomado sua decisão. Ela havia encontrado um emprego numa casa em Palhoça, cuidando de uma senhora idosa. Vou deixar tudo anotado sobre a rotina do Gabriel, ela disse, entregando-lhe um caderno escrito à mão. O horário das mamadas, como preparar a bacia quando ele ficar agitado, as músicas que ele gosta. Quando Marina saiu pela porta da mansão, levando sua mala pequena, Rafael sentiu como se uma parte essencial da casa estivesse sendo arrancada. Gabriel, que havia ficado com a nova babá contratada por Beatriz, começou a chorar inconsolável logo após o jantar. Você já teve que abrir mão de alguém importante por pressão social? Como lidou com essa situação? Deixe seu like e compartilhe conosco de qual cidade está nos acompanhando. Sua história também importa. 3. Semanas se passaram desde a saída de Marina, e a mansão de Rafael havia se transformado novamente em um lugar de tensão constante. Gabriel rejeitava todas as babás que Beatriz contratava. Mulheres altamente qualificadas, com diplomas europeus e métodos científicos, mas que não conseguiam compreender as necessidades específicas daquele bebê. A quarta babá, Margarete, uma alemã especializada em desenvolvimento infantil precoce, durou apenas 5 dias. Gabriel chorava todas as noites, recusava mamadeira e havia perdido peso. A pediatra recomendou uma avaliação psicológica, preocupada com sinais de depressão infantil. Rafael não conseguia mais trabalhar. Passava as noites andando pela casa, ouvindo o choro do filho, lembrando-se de como tudo era diferente quando Marina estava ali. Várias vezes pegou o telefone para procurá-la, mas não sabia nem por onde começar. Ela havia saído sem deixar contato e ele nem sabia seu sobrenome completo. Beatriz, percebendo que a situação estava fugindo de controle, começou a pressionar Rafael de uma forma mais direta. Rafael, ela disse numa manhã, depois de mais uma noite difícil com Gabriel, acho que devemos considerar a possibilidade de Gabriel ficar temporariamente comigo em São Paulo. Tenho contatos com os melhores pediatras do país, e lá ele teria uma estrutura mais adequada. Ele não vai sair de casa, Rafael respondeu firmemente. Então você precisa tomar uma decisão, Beatriz continuou. Ou você se reorganiza e volta a ser o homem responsável que sempre foi, ou eu vou ter que tomar medidas legais para proteger meu neto. A ameaça foi clara. Rafael sabia que Beatriz tinha influência e recursos para entrar com um pedido de guarda, alegando que ele não estava em condições de cuidar da criança. Naquela noite, desesperado, Rafael decidiu procurar Marina. Lembrou-se vagamente de ela ter mencionado Palhoça e começou uma busca sistemática. Ligou para agências de emprego doméstico, visitou casas onde soube que trabalhavam cearenses, perguntou em igrejas e centros comunitários. Depois de 2 dias de procura, finalmente encontrou uma pista. Uma vizinha de Palhoça comentou sobre uma moça loira do Ceará que cuidava de Dona Elisa, uma senhora de 78 anos que morava sozinha numa casa simples no bairro Pagani. Rafael dirigiu até lá numa tarde chuvosa de fevereiro. A casa era pequena, bem cuidada, com um jardim colorido na frente. Quando bateu à porta, quem atendeu foi Marina. Ela ficou visivelmente surpresa ao vê-lo. Estava usando um vestido simples, o cabelo preso num rabo de cavalo, e parecia mais magra que antes. Senhor Rafael, ela disse, a voz hesitante. Marina, eu preciso falar com você. Ela olhou para trás, preocupada. Dona Elisa está descansando. Não posso receber visita agora. Por favor, Rafael insistiu. É sobre Gabriel. O nome do bebê fez Marina se abrir um pouco. Ele está bem? Não, Rafael respondeu honestamente.
Ele não tá bem desde que você saiu. Marina fechou os olhos por um momento. Como se estivesse lutando contra si mesma. Senhor Rafael, eu já expliquei. Não é bom para ele se apegar a mim. Ele precisa de gente preparada. Ele precisa de você. Rafael a interrompeu. Já tentamos 5 babás diferentes, médicos, psicólogos, especialistas. Nada funciona. Gabriel só ficava bem com você. E a dona Beatriz? Rafael suspirou. Ela não entende. Ninguém entende, exceto você. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Rafael pode ver a luta interna refletida em seus olhos azuis. Dona Elisa vai acordar em meia hora, ela disse finalmente. Tem uma padaria na esquina, podemos conversar lá. Na padaria, sentados numa mesa pequena no fundo do estabelecimento, Rafael contou tudo. O estado de Gabriel, as ameaças de Beatriz, seu próprio desespero. Marina ouvia em silêncio, mexendo distraidamente no café que havia pedido. Quando você foi embora, Rafael disse, eu percebi uma coisa. Gabriel não era o único que você havia ajudado. Eu também estava me sentindo melhor. A casa estava mais viva. Marina levantou os olhos para ele. Senhor Rafael... Rafael, ele corrigiu. Só Rafael. Ela sorriu timidamente. Rafael, eu cresci no orfanato. Sempre soube que meu lugar era cuidar dos outros e depois sair de fininho. Nunca fui de ficar. E se desta vez você ficasse? E sua ex-sogra? Rafael respirou fundo. Vou lidar com ela. O que importa é o Gabriel. Marina ficou pensativa. E se não der certo? E se ela conseguir mesmo tirar o Gabriel de você? Então, pelo menos eu tentei, mas não posso desistir do meu filho sem lutar. A conversa foi interrompida pela chegada de uma mulher de meia idade, que se dirigiu diretamente a Marina. Marina, querida, Dona Elisa acordou e está te procurando. Já vou, Dona Carmen. Marina respondeu, levantando-se. Rafael a seguiu até a calçada. Marina, eu não posso te obrigar a nada, mas quero que saiba que você não é só uma funcionária para mim. Você fez parte da nossa família por algumas semanas e foi a melhor parte. Marina o olhou por um longo momento. Se eu voltar, ela disse lentamente, tem que ser diferente. Não posso ficar sendo tratada como se fosse invisível. Gabriel merece que as pessoas que cuidam dele sejam respeitadas. Você tem razão, Rafael concordou. E eu vou garantir isso. Preciso pensar, Marina disse. E conversar com Dona Elisa. Ela depende de mim também. Quanto tempo você precisa? Marina sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Me dê 2 dias. 2 dias depois, Rafael recebeu uma ligação. Era Marina. Dona Elisa disse que um bebê precisa mais de mim do que ela. Marina disse do outro lado da linha. Se a proposta ainda vale, eu aceito voltar. Rafael fechou os olhos, sentindo um alívio profundo. Claro que vale. Quando você pode começar? Amanhã cedo, mas tem uma condição. Qual? Quero conhecer o quarto do Gabriel de novo, sozinha, para ver como ele tá, se ainda lembra de mim. Claro, Rafael concordou. Marina? Oi, obrigado por tudo. Quando Marina voltou à mansão no dia seguinte, Beatriz estava na sala tomando café. O encontro foi tenso, mas civilizado. Senhora Beatriz, Marina cumprimentou respeitosamente. Marina, Beatriz respondeu friamente. Rafael me informou que você voltou. Sim, senhora, para cuidar do Gabriel. Beatriz a estudou por um momento. Espero que desta vez você entenda a responsabilidade que tem. Sempre entendi, Marina respondeu, olhando-a nos olhos. A responsabilidade com uma criança é a maior que existe. Rafael apareceu na sala naquele momento. Marina, quer subir para ver Gabriel? Quando Marina entrou no quarto do bebê, encontrou-o acordado no berço, olhando para o teto. Ele havia emagrecido um pouco e seus olhinhos pareciam menos brilhantes que antes. Oi, pequeno. Ela disse suavemente, se aproximando do berço. Gabriel virou a cabeça na direção da voz. Por um momento ficou imóvel, como se não acreditasse.
Então, seus olhinhos se encheram de lágrimas, não de choro desesperado, mas de alívio. Ele estendeu os bracinhos na direção dela. Marina o pegou no colo e Gabriel se aninhou contra seu pescoço, segurando firme em sua blusa. Não chorou, apenas segurou, como se quisesse ter certeza de que ela era real. Eu voltei, ela sussurrou. Desculpa ter demorado. Rafael, que assistia da porta, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era como se uma parte essencial de sua família tivesse voltado para casa. Os meses seguintes trouxeram uma rotina mais harmoniosa à mansão. Marina havia estabelecido um programa estruturado para Gabriel, que agora estava com 4 meses e se desenvolvia magnificamente. Ele havia recuperado o peso, sorria frequentemente e demonstrava uma curiosidade crescente pelo mundo ao seu redor. Rafael gradualmente começou a voltar ao trabalho, mas mantinha horários flexíveis para passar tempo com o filho. Observava fascinado como Marina interagia com Gabriel. Ela tinha uma intuição quase mágica sobre o que ele precisava em cada momento. Beatriz permaneceu na mansão por algumas semanas após o retorno de Marina, mas sua atitude havia mudado sutilmente. Ela ainda era formal e mantinha certa distância, mas não fazia mais comentários depreciativos. Parecia ter percebido que Gabriel realmente prosperava sob os cuidados da jovem cearense. Uma tarde de março, enquanto Marina dava banho em Gabriel, Beatriz a observava da porta do banheiro. O ritual do banho havia se transformado numa experiência prazerosa para o bebê. Marina cantarolava cantigas nordestinas enquanto o lavava com movimentos suaves, e Gabriel respondia com gorgolejos de alegria e tentativas de agarrar as bolhas de sabão. Ele gosta muito de você, comentou Beatriz, quebrando um silêncio que durava semanas. Marina levantou os olhos surpresa. Era a primeira vez que Beatriz se dirigia a ela de forma neutra, sem frieza ou ironia. Ele é um menino especial, Marina respondeu, envolvendo Gabriel numa toalha fofinha bordada com patinhos amarelos. Tem um coração grande, igual ao pai. Como Juliana também, Beatriz murmurou, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Ela sempre dizia que queria que nossos filhos crescessem sabendo que eram amados incondicionalmente. Marina ficou em silêncio por um momento, respeitando a dor da avó de Gabriel. Depois, cuidadosamente perguntou: A senhora quer me contar como ela era? Eu gostaria de saber, para poder falar com Gabriel sobre a mãe dele quando ele crescer. Beatriz se aproximou, observando Gabriel, que brincava com os dedinhos dos pés. Juliana era luz pura, ria de tudo, via beleza onde outros viam problemas. Quando conheceu Rafael, disse que havia encontrado um homem que precisava aprender a sorrir novamente. E conseguiu ensinar ele? Marina perguntou, secando Gabriel com carinho. Conseguiu. Beatriz sorriu pela primeira vez desde que chegara. Rafael era muito sério antes dela. Workaholic, fechado. Juliana o transformou num homem que sabia fazer piada, que dançava na cozinha, que sonhava com uma casa cheia de crianças. Marina imaginou Rafael dançando na cozinha e sorriu. Deve ter sido muito especial. Foi, e agora vejo você fazendo algo parecido. Ele voltou a sorrir, Marina. Voltou a ter esperança. A conversa foi interrompida por Gabriel, que começou a resmungar. Estava com fome. Marina o pegou no colo e se dirigiu à cozinha para preparar a mamadeira. Você tem filhos? Beatriz perguntou inesperadamente, seguindo-a. Não, senhora. Nunca casei. Marina respondeu, testando a temperatura do leite no pulso. Por quê? Uma moça bonita como você... Marina hesitou, sentando-se numa cadeira para dar mamadeira a Gabriel. Cresci no orfanato, sabe? Nunca tive exemplo de família. E depois, os homens que conheci queriam coisas simples, sem compromisso. Nunca encontrei alguém que quisesse construir uma família comigo de verdade. E depois, me acostumei a cuidar dos filhos dos outros.
Beatriz a estudou por um momento, vendo como Gabriel se acalmara completamente no colo de Marina, sugando a mamadeira com os olhinhos fixos no rosto dela. Você é muito jovem ainda, Beatriz disse suavemente, e pelo que vejo, seria uma mãe maravilhosa. Já me sinto mãe dele, Marina confessou, acariciando os cabelinhos macios de Gabriel. Sei que não sou, mas ser mãe não é sobre dar à luz, Beatriz a interrompeu. É sobre amar, cuidar, estar presente, e você faz tudo isso. Essa conversa marcou uma mudança profunda na dinâmica da casa. Nos dias seguintes, Beatriz começou a incluir Marina em decisões sobre Gabriel, perguntando sua opinião sobre pediatras, rotinas e até mesmo sobre a decoração do quarto do bebê. O que você acha deste móbile? Beatriz perguntou numa tarde, mostrando um catálogo de produtos importados. Marina estudou as opções. São bonitos, mas posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal a gente mandar fazer um móbile com elementos do Ceará e de Santa Catarina? Jangadas e barcos de pesca, coqueiros e pinheiros. Assim Gabriel vai crescer conhecendo as duas culturas que fazem parte da vida dele. Beatriz ficou surpresa com a sugestão. Isso é muito thoughtful. Você pensou nisso sozinha? Pensei que seria bonito ele crescer sabendo de onde vem cada parte da família, Marina explicou. O pai das Águas do Sul, eu das Águas do Nordeste, tudo se encontrou aqui. Vamos encomendar então, Beatriz decidiu, e Marina percebeu que era a primeira vez que a mulher mais velha a tratava como igual nas decisões familiares. Rafael observava essas mudanças com crescente esperança e algo mais que não conseguia nomear. Cada dia que passava, via Marina não apenas como a cuidadora de Gabriel, mas como o coração da casa. Ela trouxera calor humano para ambientes que antes eram apenas elegantes. Havia transformado refeições solitárias em momentos de conversa e riso. Numa noite, Rafael chegou em casa e encontrou Marina na cozinha, preparando o jantar enquanto Gabriel estava no cadeirão, batendo palminhas e balbuciando. O rádio tocava uma música nordestina suave e Marina dançava discretamente enquanto cozinhava. Que cheiro bom, Rafael comentou se aproximando. Baião de 2, Marina sorriu. Pensei que vocês podiam conhecer uma comida típica lá de casa. E Gabriel? Rafael perguntou, notando que o bebê estava mais esperto que o normal. Ele está curioso com o cheiro. Acho que vai gostar quando começar a comer comidinhas salgadas. Rafael observou a cena. Sua casa, seu filho, aquela mulher que havia transformado, tudo em lar, e sentiu uma emoção intensa que não experimentava há muito tempo. Não era apenas gratidão, era algo muito mais profundo. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu e Beatriz se recolheu ao quarto, Rafael ficou na sala pensando. Marina estava organizando a cozinha, cantarolando baixinho. Ele a observava pelos reflexos na janela, admirando a graciosidade de seus movimentos, a dedicação com que cuidava de cada detalhe. Marina, ele a chamou quando ela entrou na sala. Oi, ela respondeu, secando as mãos no avental. Precisava de alguma coisa? Senta aqui comigo um pouco, ele pediu, dando tapinhas no sofá ao seu lado. Marina se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Gabriel está dormindo que nem um anjo. Acho que o baião de 2 fez bem para ele. Marina, Rafael começou, virando-se para olhá-la. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você é feliz aqui? Marina ficou surpresa com a pergunta. Como assim? Você deixou sua vida em Palhoça, deixou Dona Elisa, veio para cá cuidar de um bebê que não é seu, numa casa onde inicialmente não foi bem recebida. Você é genuinamente feliz? Marina pensou por um momento antes de responder. Sabe, Rafael, eu passei a vida toda procurando um lugar onde eu pertencesse. No orfanato eu era temporária. Nas casas onde trabalhei, eu era funcionária. Aqui, ela parou,
escolhendo as palavras. Aqui eu me sinto em casa. Gabriel precisa de mim. Você me trata com respeito. Até Dona Beatriz começou a me aceitar. Então sim, eu sou feliz. Mais feliz do que já fui em toda a minha vida. E se eu dissesse que não quero que isso seja temporário? Rafael perguntou, o coração acelerado. Marina o olhou confusa. Como assim? Antes que Rafael pudesse responder, foram interrompidos pelo choro de Gabriel. Marina se levantou imediatamente, mas Rafael a segurou gentilmente pelo braço. Eu vou, ele disse. Você descansa. Rafael subiu até o quarto de Gabriel e encontrou o bebê acordado, mas não chorando de desespero, apenas chamando atenção. Quando viu o pai, Gabriel sorriu e estendeu os bracinhos. Oi, campeão, Rafael disse, pegando-o no colo. Que foi? Sentiu nossa falta? Gabriel balbuciou algo que soou como mamá, e Rafael riu. Ela tá lá embaixo. Quer ir ver? Quando Rafael desceu com Gabriel, encontrou Marina esperando ansiosa na sala. Ele tá bem? Ela perguntou. Tava só com saudade. Rafael respondeu, entregando Gabriel para ela. O bebê se aninharam imediatamente nos braços de Marina, como sempre fazia. Rafael observou a cena. A naturalidade do gesto, o amor evidente no rosto de Marina, a completa confiança de Gabriel. E soube que tinha que contar a verdade sobre seus sentimentos. Mas antes disso, aconteceu algo que mudaria tudo. O momento decisivo chegou numa noite de abril, quando Gabriel completou 5 meses. Rafael estava no escritório, organizando documentos da empresa, quando encontrou uma pendrive esquecida numa gaveta antiga da mesa de Juliana. Curioso, conectou-a ao computador. O que encontrou mudou tudo. Era um vídeo gravado por Juliana poucos dias antes da viagem. Ela estava sentada no quarto deles, vestindo uma camisola de maternidade azul clara, a mão sobre a barriga arredondada, falando diretamente para a câmera. A data no canto da tela mostrava que havia sido gravado apenas 3 dias antes de embarcarem. Meu amor, ela dizia, a voz suave, mas carregada de emoção. Se você está assistindo a isso, provavelmente algo aconteceu comigo. Eu não sei porquê, mas tenho um pressentimento sobre essa viagem. Talvez seja bobagem de grávida. Esses hormônios deixam a gente meio paranoica. Mas queria deixar algumas coisas claras, só por precaução. Rafael sentiu o coração acelerar. Era como se Juliana estivesse ali, na sala com ele, falando diretamente para sua alma. Primeiro, eu quero que você saiba que estes foram os anos mais felizes da minha vida. Você me fez descobrir o que é amar e ser amada de verdade. Se nosso Gabriel nascer e eu não estiver aqui para cuidar dele, quero que você saiba que o mais importante não é quem vai criá-lo, mas como vai criá-lo. Não importa se a pessoa tem diploma europeu ou saiu da universidade da vida. O que importa é amor, paciência, carinho genuíno. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Rafael. A voz de Juliana continuava, carregada de uma sabedoria que parecia premonitória. Rafael, você é um homem bom, mas às vezes se deixa levar pela cabeça e esquece do coração. Se algo acontecer, comigo promete que não vai criar Gabriel sozinho? Uma criança precisa de calor feminino, de colo de mãe, mesmo que essa mãe não seja biológica. Juliana fez uma pausa no vídeo, acariciando a barriga. Você vai encontrar alguém especial para ajudar com Gabriel. Pode não ser quem esperamos, pode não vir do nosso círculo social, pode não ter o perfil que sua mãe ou minha mãe aprovariam. Mas você vai saber quando encontrar. Vai ser alguém que olha para Gabriel e vê nosso filho, não uma obrigação. Alguém que ama sem esperar nada em troca. O vídeo continuava, com Juliana falando sobre seus sonhos para Gabriel, seus medos sobre o parto, suas esperanças de que ele crescesse sabendo o quanto foi desejado. Mas foi o final que mais impactou Rafael. E Rafael, meu amor, se você encontrar alguém que ame Gabriel como se fosse filho dela,
que cuide dele com dedicação e carinho, que traga alegria de volta para a nossa casa. Não tenha medo de amar essa pessoa também. A vida é muito curta para desperdiçarmos chances de felicidade. Gabriel merece crescer numa casa cheia de amor, mesmo que seja diferente do que planejamos. Juliana sorriu para a câmera, aquele sorriso radiante que Rafael conhecia tão bem. Se essa pessoa existir, agradeça a ela por mim. Diga que uma mãe que partiu cedo é eternamente grata por alguém ter amado seu filho em seu lugar. E ame-a sem culpa, Rafael. Ame-a com todo o coração, porque será assim que Gabriel crescerá, sabendo que o amor é a força mais poderosa do mundo. O vídeo terminou com Juliana mandando beijos para a câmera e dizendo: "Te amo, minha família." Rafael assistiu ao vídeo 3 vezes, cada palavra de Juliana ecoando em seu coração como um eco do além. Era como se ela tivesse previsto exatamente o que aconteceria, como se tivesse conhecido Marina mesmo antes dela existir em suas vidas. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma clareza mental que não tinha há meses. Sabia exatamente o que precisava fazer. Encontrou Marina no jardim, onde ela estava brincando com Gabriel no gramado. O bebê, agora mais forte e ativo, tentava engatinhar em direção às flores coloridas que Marina havia plantado. Ela o seguia cuidadosamente, garantindo que ele não se machucasse, mas permitindo que explorasse. "Marina!" Rafael a chamou, a voz carregada de emoção. Ela se levantou, segurando Gabriel no colo. O bebê imediatamente estendeu os bracinhos na direção do pai, balbuciando alegremente. "Bom dia," ela sorriu. "Gabriel acordou cedo hoje. Acho que está querendo conhecer o mundo." "Marina," Rafael repetiu, "posso falar com você? É importante." Ela percebeu a seriedade em sua voz. "Claro! Aconteceu alguma coisa?" Rafael mostrou-lhe o pendrive. "Encontrei um vídeo que Juliana gravou antes da viagem. Gostaria que você assistisse. Acho que ela gostaria que você soubesse o que ela pensava." No escritório, Marina se sentou na cadeira em frente ao computador, segurando Gabriel no colo. Rafael reproduziu o vídeo e observou atentamente as reações dela. Desde as primeiras palavras de Juliana, Marina ficou visivelmente emocionada. Quando Juliana falou sobre encontrar alguém especial para cuidar de Gabriel, Marina olhou rapidamente para Rafael, como se estivesse começando a entender. Quando Juliana mencionou alguém que ama sem esperar nada em troca, Marina fechou os olhos, lágrimas descendo lentamente por seu rosto. E quando Juliana disse para não ter medo de amar essa pessoa, Marina soluçou baixinho, cobrindo a boca com a mão. Livre. Quando o vídeo terminou, o escritório ficou em silêncio absoluto, exceto pelos pequenos ruídos que Gabriel fazia brincando com os botões da blusa de Marina. "Ela sabia," Marina murmurou finalmente, a voz embargada. "Não sei como, mas ela sabia que alguém como eu ia aparecer na vida de vocês." "Juliana sempre foi intuitiva," Rafael disse, se aproximando dela. "Ela via coisas que outros não viam. Sentia energias, pressentimentos. Sempre achei que era imaginação, mas agora você..." "Sabe que ela tinha razão," Marina completou. "Marina?" Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ficando na altura dos olhos dela. "O que isso significa para nós?" Marina olhou para Gabriel, que estava tentando agarrar um raio de sol que entrava pela janela. "Significa que ela nos deu permissão para sermos felizes?" "Significa mais que isso," Rafael disse, pegando a mão livre de Marina. "Significa que paramos de nos sentir culpados por nos amarmos, porque é isso que está acontecendo, não é? Nós nos amamos." Marina o olhou nos olhos pela primeira vez com total honestidade. "Eu me apaixonei por vocês dois," ela admitiu. "Pelo Gabriel primeiro, como mãe, e por você, como mulher. Mas tenho tanto medo, Rafael." "Medo de quê?" "De não ser suficiente. De não conseguir substituir tudo o que Juliana era para vocês. De vocês perceberem que merecem alguém melhor, mais educada, mais..." "Para!"
Rafael a interrompeu gentilmente. Marina, você não precisa substituir ninguém. Você precisa ser você mesma. A mulher extraordinária que salvou meu filho, que trouxe vida de volta para esta casa, que me ensinou a sorrir novamente. Mas eu não tenho nada para oferecer além do meu amor. Marina sussurrou. Você acha que é pouco? Rafael perguntou, incredulidade na voz. Marina, seu amor transformou um bebê inconsolável num menino feliz. Seu amor fez uma casa fria virar um lar. Seu amor me trouxe de volta à vida. O que mais você acha que eu poderia querer? Gabriel, como se sentisse a intensidade do momento, largou a blusa de Marina e estendeu uma mãozinha para Rafael, depois para Marina, como se quisesse uni-los. Olha só, Marina riu através das lágrimas. Até ele está dizendo que é pra gente ficar junto. Ele sempre foi um bebê inteligente. Rafael sorriu, beijando a mãozinha de Gabriel. Sabe reconhecer o que é bom para ele. Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando alternadamente para Rafael e para Gabriel. Finalmente ela falou, se eu disser sim para isso para nós, tem que ser para sempre, Rafael. Eu não aguento mais começar a amar e ter que ir embora. Meu coração não aguenta. Para sempre, Rafael repetiu solenemente. Eu prometo. E Gabriel sempre vai saber quem foi Juliana. Sempre vai saber que ele teve uma mãe que o amou antes mesmo dele nascer. Sempre, Rafael concordou. E se Dona Beatriz não aceitar? Ela já está aceitando. Você não percebeu? Ela mudou completamente nas últimas semanas. Marina respirou fundo. Então, sim para nós. Sim para sermos uma família. O beijo aconteceu naturalmente, suave e cheio de promessas. Gabriel, no meio dos dois, deu uma risadinha como se aprovasse a cena. Quando se separaram, Rafael e Marina estavam sorrindo através das lágrimas. Não posso acreditar que isso está acontecendo, Marina murmurou. Acredita, Rafael disse, abraçando ela e Gabriel. Juliana nos abençoou. Agora é só sermos felizes. Naquele momento, Beatriz apareceu na porta do escritório. Ela havia escutado partes da conversa e estava visivelmente emocionada. Posso dizer uma coisa? Ela perguntou. Rafael e Marina se voltaram para ela, ainda abraçados. Eu assisti ao vídeo de Juliana ontem à noite, Beatriz confessou. Rafael me mostrou antes de mostrar para você, Marina. E quero que saiba que minha filha escolheu bem. Se ela aprova, eu também aprovo. Bem-vindas oficialmente à família, querida. Marina se levantou, ainda segurando Gabriel, e foi até Beatriz. Para surpresa de todos, a mulher mais velha a abraçou. Obrigada, Marina sussurrou, por me aceitar, por deixar eu fazer parte da família de Gabriel. Obrigada a você, Beatriz respondeu, por salvar meu neto e meu genro. Gabriel, no meio do abraço, bateu palminhas como se estivesse celebrando também. Naquele momento, todos souberam que eram finalmente uma família de verdade. 6 meses depois do nascimento de Gabriel, a mansão havia se transformado completamente. O que antes era uma casa fria e elegante, mas sem alma, agora transbordava vida, risos e amor genuíno. Marina havia trazido elementos de sua cultura nordestina para o ambiente. Plantas típicas do Ceará floresciam no jardim cuidadosamente planejado. Redes coloridas balançavam suavemente na varanda com vista para o mar. E o aroma de comidas tradicionais, como tapioca fresca no café da manhã e baião de 2 no almoço, vinha frequentemente da cozinha. A cozinha, aliás, havia se tornado o coração verdadeiro da casa. Marina havia convencido Rafael a transformar o espaço formal numa cozinha integrada, onde a família pudesse se reunir para as refeições. A mesa de madeira rústica que ela escolheu contrastava perfeitamente com os acabamentos modernos, criando um ambiente ao mesmo tempo sofisticado e acolhedor.
Gabriel, agora com 11 meses, era uma criança radiante de saúde e alegria. Ele havia dado seus primeiros passos alguns dias antes, numa manhã ensolarada de domingo, caminhando cambaleante, mas determinado entre Marina e Rafael no jardim. A cena havia sido tão emocionante que até Beatriz, normalmente contida, havia gritado de alegria e aplaudido. "Vem, pequeno!" Marina havia incentivado, ajoelhada no gramado com os braços estendidos. "Vem com a mamãe!" A palavra mamãe havia saído naturalmente, e Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ver a alegria pura no rosto de Marina, quando Gabriel se atirou em seus braços. As primeiras palavras de Gabriel tinham sido um marco emocional para toda a família. Mamá para Marina. Veio primeiro, seguido rapidamente por papá para Rafael. Mas a palavra que mais os surpreendeu foi vovó, que ele disse claramente quando viu Beatriz numa manhã, estendendo os bracinhos na direção dela. Beatriz, que tinha resistido durante meses a demonstrações excessivas de afeto, não conseguiu conter as lágrimas. Pegou Gabriel no colo e o cobriu de beijos, murmurando: "Meu netinho lindo, vovó te ama tanto." A transformação de Beatriz havia sido gradual, mas profunda. Depois de assistir ao vídeo de Juliana e ver como Marina devotava amor incondicional a Gabriel, ela havia começado um processo de aceitação que se transformou em admiração genuína. "Sabe, Marina?" ela disse numa tarde, enquanto as duas organizavam o guarda-roupa de Gabriel com roupas de tamanhos diferentes. "Eu preciso pedir desculpas pelo jeito que te recebi no início." Marina parou de dobrar uma camiseta pequena com estampa de balões. "Dona Beatriz, não precisa..." "Preciso sim." Beatriz a interrompeu. "Eu estava com medo. Medo de que Gabriel se apegasse a alguém que poderia ir embora. Medo de que Rafael fosse se envolver com alguém por desespero, não por amor verdadeiro, mas principalmente, eu tinha medo de aceitar que Juliana realmente havia partido." Marina se sentou na poltrona do quarto, dando atenção total à conversa. Enquanto Gabriel chorava e Rafael sofria, era como se parte de Juliana ainda estivesse aqui, sabe? Como se a dor deles mantivesse a memória dela viva. "Quando você chegou e trouxe a alegria de volta," Beatriz pausou emocionada. "Eu achei que estava traindo minha filha ao aceitar que vocês fossem felizes novamente." "E agora?" Marina perguntou suavemente. "Agora entendo que a melhor forma de honrar Juliana é deixar que o amor dela continue vivo através de Gabriel. E você ama meu neto exatamente como ela amaria, com dedicação total, sem reservas, sem condições." Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Eu amo ele como se tivesse gerado ele, Dona Beatriz. Primeiro desde o... Eu sei," Beatriz sorriu. "E Juliana também sabia. Por isso ela fez aquele vídeo. Ela sempre foi mais intuitiva que todos nós." O relacionamento entre Rafael e Marina havia florescido de forma natural e intensa. Eles haviam decidido tomar as coisas devagar, principalmente por causa de Gabriel, mas também porque ambos queriam ter certeza de que o que sentiam era real e duradouro, não apenas consequência das circunstâncias extraordinárias que os uniram. Rafael tinha voltado completamente ao trabalho, mas com uma perspectiva totalmente diferente. Delegava mais responsabilidades para sua equipe, recusava viagens desnecessárias e mantinha horários flexíveis para participar dos momentos importantes de Gabriel. As refeições, o banho, as brincadeiras no jardim. "Você mudou muito", comentou Carlos, seu sócio e melhor amigo, durante um almoço de negócios. "Está mais leve, mais presente. A vida ensina a gente sobre prioridades." Rafael respondeu, olhando o relógio. "Aliás, preciso ir. Gabriel tem consulta com a pediatra e eu prometi que ia junto." Carlos riu.
O Rafael Andrade, de 2 anos atrás, jamais sairia de uma reunião para ir ao pediatra. O Rafael Andrade, de 2 anos atrás, não sabia o que era importante de verdade. Rafael replicou, já se levantando. Em casa, Marina estava preparando Gabriel para a consulta quando Rafael chegou. O bebê, ao vê-lo, gritou de alegria e estendeu os bracinhos. Papai! Gabriel balbuciou, uma das palavras mais claras de seu vocabulário ainda limitado. Oi, campeão! Rafael disse, pegando-o no colo. Pronto para ir ver a doutora Helena? Ele está animado, Marina comentou, pegando a bolsa com os itens de Gabriel. Acho que gosta da doutora porque ela sempre elogia como ele está crescendo bem. A consulta foi excelente. Gabriel estava com desenvolvimento perfeito para a idade, peso e altura ideais, e demonstrava habilidades cognitivas avançadas. Vocês estão de parabéns, disse a doutora Helena Souza, pediatra de 45 anos que acompanhava Gabriel desde o retorno da viagem. É impressionante como ele se recuperou daquele início difícil. Ter uma rotina estável e muito amor fez toda a diferença. A Marina é uma mãe excepcional, Rafael disse, passando o braço ao redor da cintura dela. A doutora Helena sorriu. Posso ver isso. Gabriel tem toda a segurança emocional de uma criança muito amada. No caminho de volta para casa, Gabriel dormiu no banco traseiro e Rafael aproveitou para ter uma conversa importante com Marina. Marina! Ele começou, dirigindo calmamente pela avenida que margeava a praia. Tem uma coisa que quero falar com você. Oi, ela respondeu, notando a seriedade na voz dele. Eu quero que a gente oficialize nossa situação. Marina sentiu o coração acelerar. Como assim? Rafael parou o carro num mirante com vista para o mar. Quero me casar com você, Marina Silva. Quero que Gabriel tenha oficialmente a mãe que escolheu. E quero que você tenha o meu nome e toda a proteção legal que isso significa. Marina ficou sem palavras por um momento. Rafael, você tem certeza? É uma decisão muito importante. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele respondeu, virando-se para olhá-la. Marina, estes meses com você foram os mais felizes desde que perdi Juliana. Não, deixa eu ser honesto. São alguns dos momentos mais felizes de toda a minha vida. Você me fez descobrir uma versão de mim mesmo que eu nem sabia que existia. Que versão? Marina perguntou emocionada. A versão que dança na cozinha ouvindo forró. A versão que brinca no chão com Gabriel sem se preocupar se vai sujar a roupa. A versão que chega em casa animado para dividir os acontecimentos do dia. A versão que acorda sorrindo. Marina riu através das lágrimas. Você realmente dança forró agora, meio desengonçado, mas dança. Aprendi com a melhor professora. Rafael sorriu, pegando a mão dela. Marina, eu te amo. Amo sua força, sua doçura, sua sabedoria. Amo como você cuida de Gabriel, como transformou nossa casa em lar, como fez minha ex-sogra virar nossa aliada. Eu também te amo. Marina sussurrou. Amo como você é pai, como você me respeita, como você me faz sentir valiosa. Mas, Rafael... eu quero que Gabriel sempre saiba a verdade sobre Juliana. Quero que ele cresça, conhecendo a história da mãe biológica, vendo fotos dela, sabendo que ela o amou muito. Claro, Rafael concordou imediatamente. Isso nunca vai mudar. Juliana sempre será parte da nossa família. Marina respirou. Fundo. Então, sim, eu quero casar com você. O beijo foi interrompido pelos balbucios de Gabriel, que havia acordado e queria participar do momento. Eles riram e Rafael estendeu o braço para trás, fazendo carinho no rostinho do filho. Ouviu isso, Gabriel? Mamãe Marina vai ser nossa esposa e sua mãe oficial também. Gabriel bateu palminhas como se entendesse perfeitamente. O casamento aconteceu em setembro, numa cerimônia pequena e íntima no jardim da mansão, que agora estava exuberante, com as plantas que Marina havia introduzido.
Ela usou um vestido simples, mas elegante, na cor marfim, escolhido com a ajuda entusiástica de Beatriz, que havia se tornado uma sogra carinhosa e presente. "Você está linda", Beatriz disse, ajudando Marina com o véu simples. Juliana ficaria feliz em saber que Gabriel tem uma mãe tão especial. A celebração foi uma mistura perfeita de tradições. Música nordestina, tocada por um trio de forró contratado especialmente para a ocasião, combinada com a elegância discreta que Rafael apreciava. O cardápio incluía tanto pratos da culinária cearense, como carne de sol com macaxeira e queijo coalho grelhado, quanto opções mais sofisticadas que agradavam os convidados da elite local. Gabriel foi o pajem oficial, caminhando adoravelmente pelo corredor improvisado no jardim, com a ajuda de Beatriz, carregando uma pequena almofada com as alianças, amarradas com fita para não caírem. Ele arrancou risos emocionados de todos os presentes quando parou, no meio do caminho, para acenar para os convidados. Durante a festa, Rafael fez um discurso que emocionou todos os presentes. Há 1 ano e meio, eu achava que minha vida havia acabado. Perdi minha primeira esposa numa tragédia que me deixou completamente perdido. Gabriel quase se perdeu também na tristeza, e eu não sabia como salvá-lo, como salvar a nós dois. Então, chegou uma mulher do interior do Ceará, com mãos que sabiam acalmar, coração que sabia amar, e sabedoria que vinha da vida, não dos livros. Rafael fez uma pausa, olhando para Marina com os olhos brilhantes. "Marina, você não apenas salvou Gabriel, você salvou a nós dois. Me ensinou que amor verdadeiro não é sobre de onde viemos, mas sobre para onde vamos juntos. Que família não se define por sobrenomes ou documentos, mas por escolhas diárias de cuidar, proteger e amar." Marina, visivelmente emocionada, respondeu com a voz trêmula: "Eu cresci sem família, passando de casa em casa, de emprego em emprego, achando que meu destino era sempre cuidar dos outros e depois seguir em frente. Vocês me ensinaram que família não é apenas quem divide o mesmo sangue. É quem divide o mesmo coração, os mesmos sonhos, o mesmo amor." Ela olhou para Gabriel, que estava no colo de Beatriz, tentando agarrar os balões da decoração. "Gabriel, você me fez descobrir o que é ser mãe de verdade. Não é sobre gerar uma criança, é sobre amar incondicionalmente, cuidar sempre, estar presente em cada momento importante. Rafael, você me fez descobrir o que é ser amada por quem eu realmente sou, não por quem eu deveria ser." Marina se dirigiu então a Beatriz. "Dona Beatriz, obrigada por me aceitar nesta família, por me ensinar tantas coisas, por dividir comigo as memórias de Juliana. Ela sempre será parte de nós." Beatriz, surpreendendo a todos, pediu para falar. Se levantou elegantemente com Gabriel no colo. Quando Juliana partiu, pensei que Gabriel e Rafael nunca mais seriam completamente felizes. Eu estava errada. A felicidade, às vezes, vem de onde menos esperamos, das formas menos convencionais. Ela olhou diretamente para Marina. "Marina, você não apenas cuidou do meu neto, você trouxe de volta a alegria que esta família havia perdido. Mais que isso, você criou uma nova versão dessa alegria, mais rica, mais profunda. Bem-vinda oficialmente à família Andrade, minha querida filha." Os meses seguintes ao casamento trouxeram uma estabilidade e contentamento que nenhum deles havia imaginado possível. A rotina familiar havia se estabelecido de forma natural. Café da manhã juntos na cozinha, Rafael saindo para o trabalho depois de brincar um pouco com Gabriel, Marina cuidando da casa e do bebê com a ajuda ocasional de Beatriz, almoços em família quando possível e jantares sempre juntos, onde conversavam sobre o dia e faziam planos para o futuro. Gabriel comemorou seu primeiro aniversário numa festa cheia de alegria no jardim da mansão, cercado por sua família unida e alguns amigos próximos. O tema escolhido:
Por Marina foi Pequeno Navegador, uma homenagem delicada à história de como Gabriel veio ao mundo. É perfeito, Rafael comentou, observando a decoração com âncoras, veleiros de papel e tons de azul e branco. Ele vai crescer sabendo que veio de uma jornada especial. A festa foi um sucesso. Gabriel, usando uma roupinha de marinheiro que Beatriz havia mandado fazer especialmente, ficou encantado com os balões e tentou ajudar a apagar a vela do bolo, com muito auxílio dos adultos. Marina havia se matriculado num curso de pedagogia na universidade local, incentivada não apenas por Rafael e Beatriz, mas por um desejo próprio de formalizar os conhecimentos que havia adquirido na prática. Você já sabe como cuidar de crianças melhor que muita gente com diploma, Rafael havia dito quando ela hesitou sobre a decisão. Agora vai aprender a teoria também. Imagine quantas outras crianças você poderá ajudar com conhecimento formal e experiência prática. Durante as aulas, Marina conheceu outras histórias de superação e percebeu que sua trajetória, longe de ser motivo de vergonha, era fonte de força e sabedoria. Começou a pensar seriamente em maneiras de ajudar outras mulheres em situações similares. Estou pensando numa coisa, ela disse para Rafael numa noite depois que Gabriel dormiu. Estavam na varanda curtindo a brisa marítima e o som suave das ondas. Conta, Rafael incentivou, passando o braço ao redor dela. Quero criar uma fundação para ajudar jovens que saem de orfanatos, cursos profissionalizantes, apoio emocional, oportunidades de trabalho digno. Rafael sorriu. Que ideia maravilhosa. Posso ajudar com a parte financeira e legal. Quero chamar de Fundação Esperança. Marina continuou. Como o iate, porque às vezes é nos momentos mais difíceis que encontramos nossa verdadeira direção. Em dezembro, exatamente 1 ano e meio após a tempestade que havia mudado tudo, Rafael tomou uma decisão corajosa. Levou Marina e Gabriel para conhecer o iate Esperança. Havia sido a primeira vez que ele retornara ao barco desde aquela viagem trágica. Achei que nunca conseguiria voltar aqui, ele confessou para Marina, enquanto Gabriel explorava curiosamente a cabine, agora segura e sem lembranças dolorosas para ele. Mas com vocês dois, até as memórias mais difíceis se transformam em algo que posso suportar. Marina segurou sua mão, observando Gabriel tentar alcançar um raio de sol que entrava pela escotilha. Juliana ainda faz parte da nossa história, Rafael. Ela sempre fará. Gabriel existe porque ela existiu. Nosso amor existe porque ela nos abençoou com sua generosidade, mesmo antes de partir. Como você consegue ser tão sábia aos 30 anos? Ele perguntou admirado. A vida me ensinou que dor e alegria podem existir no mesmo coração, ela respondeu. Que honrar quem partiu não significa parar de viver. Significa viver de uma forma que faria essa pessoa orgulhosa. Naquela noite, no mar calmo sob um céu estrelado, eles falaram sobre planos para o futuro. Talvez um irmãozinho ou irmãzinha para Gabriel quando ele estivesse um pouco maior. A fundação que Marina queria criar. Os sonhos de ver Gabriel crescer feliz, seguro e conhecendo suas origens. Sabe o que é mais incrível? Rafael disse, observando Marina embalar Gabriel na cabine do iate. O quê? 1 ano e meio atrás, eu achava que conhecia o significado da palavra família. Hoje percebo que não sabia nada. Família é isso. Pessoas que se escolhem, que se cuidam, que crescem juntas através de todas as tempestades. Marina sorriu, olhando para Gabriel que dormia tranquilamente, embalado pelo movimento suave do iate ancorado. E às vezes, ela acrescentou, família é um bebê que chora até encontrar exatamente as pessoas certas para amá-lo. E essas pessoas descobrem que precisavam dele tanto quanto ele precisava delas. 2 anos depois do casamento,
Marina e Rafael estavam no jardim da mansão numa manhã ensolarada de domingo, assistindo Gabriel, agora com 3 anos e falando sem parar, brincar com sua irmãzinha recém-nascida, Sofia. A menina havia herdado os olhos azuis da família e os cabelos louros da mãe, e Gabriel havia se autoproclamado o melhor irmão do mundo todo. Beatriz, que agora insistia para ser chamada de Vovó Bia e havia se mudado definitivamente para uma casa menor no mesmo condomínio para estar perto da família, estava sentada numa cadeira de balanço nova, tricotando roupinhas para a neta mais nova. Mamãe, Gabriel disse, correndo até Marina com um desenho que havia feito com giz de cera. Fiz uma família. Olha, papai, você, eu, Sofia e vovó Bia. Marina pegou o desenho emocionada. Eram 5 figuras coloridas de mãos dadas, sob um sol amarelo brilhante e uma casa com uma porta vermelha. Está lindo, meu amor, ela disse, beijando a cabeça dele. Vou emoldurar e colocar na geladeira. E aqui, Gabriel apontou para uma figura feminina desenhada nas nuvens. É a mãe do coração que me deu para você. Papai disse que ela mora no céu agora, mas que ela fica feliz quando a gente é feliz. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael havia explicado para Gabriel, de forma apropriada para a idade, sobre Juliana, como ela havia sido a primeira mamãe dele, como havia o amado muito e como havia ficado muito feliz em saber que Marina cuidaria dele. Ela fica feliz mesmo, Marina confirmou, abraçando Gabriel. Muito feliz. Sofia, que estava no colo de Rafael, começou a resmungar. Sinal de que estava com fome. Marina se levantou para amamentá-la, mas Gabriel puxou sua saia. Mamãe, quando Sofia crescer, posso ensinar ela a fazer desenhos da nossa família também? Claro, meu amor. Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo. Enquanto Marina se sentava na poltrona de amamentação que havia na varanda, Rafael se aproximou dela, ajeitando uma almofada nas suas costas. Confortável? Ele perguntou. Perfeita, ela sorriu, observando Sofia se acomodar para mamar. Rafael se sentou no braço da poltrona, passando a mão pelos cabelos de Marina. Você continua fazendo mágica, ele murmurou. Não é mágica. Marina riu baixinho para não incomodar Sofia. É amor. Só amor. Gabriel, que havia se interessado por um borboleta que passou voando, veio correndo de volta. Mamãe, conta a história de quando você chegou aqui e eu parei de chorar. Era uma história que ele adorava ouvir, uma versão adaptada para criança sobre como Marina havia chegado como um anjo guardião quando ele era pequenino e precisava de cuidados especiais. Mais tarde, meu amor, Marina prometeu. Agora Sofia está mamando e depois vamos almoçar em família. Posso ajudar a fazer o almoço? Gabriel perguntou, sempre interessado em participar das atividades domésticas. Pode sim. Que tal fazermos aquela tapioca doce que você gosta? Eba! Gabriel comemorou, correndo para avisar Beatriz sobre o plano culinário. Enquanto caminhavam em direção à casa, Rafael carregando Gabriel, que havia decidido que estava cansado de correr, Marina com Sofia no colo e Beatriz seguindo com sua cesta de tricô. A jovem que um dia se considerou invisível refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. Havia começado como a menina da pia, como a havia chamado aquela convidada cruel anos atrás. Mas descobriu que não havia vergonha alguma em começar pela pia. Às vezes é justamente ali, nos lugares mais simples e humildes, que encontramos a água que limpa, que cura, que dá vida nova. Marina Silva Andrade havia encontrado seu lugar no mundo. E mais importante, havia criado um lugar onde outras pessoas também podiam se sentir amadas, valorizadas e em casa. A Fundação Esperança já estava funcionando há 1 ano, ajudando jovens como ela havia sido, e crescia a cada mês com o apoio entusiástico de Rafael e até mesmo de Beatriz, que havia se tornado uma colaboradora ativa.
Sabe o que eu amo mais em nossa história? Rafael perguntou enquanto organizavam a mesa para o almoço em família. O quê? Marina sorriu, ajeitando Sofia no bebê conforto, que começou com uma tempestade e virou a calmaria mais bonita que já vivi. Gabriel, que estava ajudando a distribuir os pratos, de plástico apropriados para sua idade, parou e olhou sério para o pai. Papai, o que é calmaria? É quando tudo fica tranquilo e feliz, como nossa família agora, Rafael explicou. Ah, Gabriel assentiu, satisfeito, e voltou a distribuir os pratos. Então eu gosto de calmaria também. Marina olhou ao redor da mesa, que se preparava para mais um almoço em família, Gabriel tentando ajudar com a seriedade de quem tem uma missão importante. Rafael preparando o suco natural que havia aprendido a fazer. Beatriz chegando da varanda com um sorriso no rosto. Sofia dormindo tranquilamente após a mamada. E soube com absoluta certeza que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era o lugar que havia sonhado quando era pequena no orfanato. Era infinitamente melhor. E você? Já encontrou seu lugar no mundo ou ainda está procurando? Esta história nos ensina que o amor verdadeiro não escolhe classe social, origem ou formação. Ele simplesmente acontece quando dois corações estão prontos para se encontrar. Se esta jornada tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está nos acompanhando. Compartilhe também suas próprias histórias de superação. Elas podem inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Que outras histórias vocês gostariam de ouvir? Deixem suas sugestões nos comentários. Obrigada por fazer parte desta família que cresce a cada dia.